E tudo isso o evangelista escreveu dizendo para que se cumprisse o que está escrito por intermédio do profeta Isaías, o profeta messiânico. E é o profeta messiânico que 700 anos antes de Cristo ele vai escrever e vai profetizar acerca do nascimento do nosso Cristo. É ele que vai dizer: eis que uma virgem conceberá e darás luz a um filho, e este será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus. Cristo na face da terra. No capítulo 40 também ele vai falar acerca do precursor do ministério do nosso Cristo, que foi o profeta João Batista. E no capítulo 40 ele vai começar a dizer: eis a voz que clama no deserto. O profeta Isaías estava falando acerca de João Batista. E João Batista, todos nós sabemos que foi aquele que vieste na frente anunciando aquele que viria trazer salvação, aquele que traria mudança, aquele que viria para salvar a humanidade. E João Batista começa o seu ministério na face da terra. E João Batista começa pregando, começa falando acerca da salvação, acerca daquele que viria, acerca daquele que seria maior do que ele. João Batista vai dizer que aquele que viria dele era bem maior do que ele e faria coisas maiores, dizendo que não era digno nem de desatar as roupas ou as sandálias, porque aquele que viria era bem maior do que ele. E todos então começavam a ouvir a voz do profeta João Batista. E João Batista não falava de maneira tão simples, e João Batista não falava de maneira carinhosa para aqueles que certamente precisavam entender a mensagem do evangelho que estava para chegar. E João Batista, quando ele falava para os fariseus, ele não falava: olha, Jesus está chegando, olha, o mestre vai vir aí. Não, João Batista falava de uma maneira mais grossa e mais poderosa: ei, raça de víboras, endireitai as vossas veredas, porque o reino dos céus está na face da terra. João Batista não temia homem, João Batista não temia ninguém, porque o que João Batista falava não era por parte de dentro de si, não era por parte do seu coração, mas era o Espírito de Deus que falava por intermédio da boca do profeta João Batista. E João Batista, em um certo momento, estava falando, estava pregando e também estava batizando nas margens do rio Jordão. E as pessoas chegavam para ser batizadas e grandes multidões se aproximavam, porque a mensagem de João Batista o povo temia. O povo temia porque sabia que a voz de Deus bradava por intermédio da boca de João Batista. E certo momento João Batista está batizando e as multidões chegavam e diziam: como é que eu faço para receber a salvação? E João Batista só dizia: arrependeis e creio no Senhor nosso Deus. E as pessoas eram batizadas, mas em um certo momento, quando João Batista está batizando, vem descendo um homem simples entre as multidões. E João Batista, quando toca os seus olhos, quando bate os seus olhos daqueles que está descendo, quem sabe a multidão olhava e pensava: quem é esse que está chegando? Quem é esse que está aproximando? Mas diz a Bíblia Sagrada que quando ele se aproxima, João Batista olhou lá e não disse nada, só levantou a sua voz e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista começa ministrando. Jesus, João Batista vai dizer: mestre, eu que preciso ser batizado e você vem até mim. Jesus: não, mas para que cumpra-se tudo o que está escrito. E diz a Bíblia Sagrada que João Batista batiza o nosso Cristo, o nosso Jesus. E então naquele momento a Bíblia diz que após Jesus ser batizado, o Espírito Santo desce como forma de pomba e sobre eles repousa nos seus ombros, e do céu uma E após o batismo de João Batista, após o batismo de Jesus Cristo, segue-se o ministério de Jesus na face da terra. E Jesus começa o seu ministério logo depois que ele é batizado. No capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus é impelido, elevado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado diretamente por Satanás. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ao estar no deserto por 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia, no momento mais difícil que
Jesus estava, quem sabe ali, após os 40 dias, Jesus estava sentindo as fragilidades da natureza humana, e quem sabe naquele momento o Satanás chegou diante dele para aproveitar a fragilidade, que era a sede, que era a fome, que são as necessidades fisiológicas que o homem pode sentir. E quando o Satanás se aproxima de Jesus, observando a sua degradação física, o diabo vai olhar e vai falar: se tu és filho do homem, pegue essas pedras e transforme em pães e come e mate a sua fome. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Satanás, ele é insistente, ele não para, ele é insistente, ele não desiste de querer parar alguém, ele não desiste de querer derrubar alguém. E diz a Bíblia então que Satanás pega Jesus e leva para o pináculo lá de cima e fala: arremessa-te daqui, porque está escrito que os anjos te pegarão e te guardarão. Mas Jesus também diz: está escrito que não tentará o Senhor pessoas para dar continuidade à tarefa, porque o seu ministério na face da terra era um ministério curto, era um ministério pequeno, e ele precisava preparar substitutos para dar continuidade à obra missionária. E nessa noite eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que faz parte dessa obra missionária, que faz parte dessa trajetória. E quantos acreditam nisso e faz parte dessa obra, pode levantar a sua mão para compartilhar nessa noite que Jesus é contigo. E pessoas eram trazidas e pessoas eram levadas perante o nosso Cristo. Pessoas que estavam enfermas eram curadas. Pessoas que estavam cegas abriram os nossos olhos, porque Cristo veio para trazer isso. Cristo veio para trazer libertação. Cristo veio para trazer visão àqueles que estavam cegos. E diz um certo dia na Bíblia Sagrada que João Batista, por pregar a verdade, por falar a verdade, João Batista está preso, João Batista está no cárcere, e de repentemente os discípulos de João Batista é enviado por parte dele para ir até o Cristo, para saber verdadeiramente os fatos que estavam dizendo, as notícias que estavam dizendo por aí. E João Batista, ao enviar 2 discípulos, os discípulos chegam diante do mestre e vai perguntar, o Senhor manda te perguntar: és tu mesmo, ou nós precisamos esperar o outro que estará vindo da face da terra? Mas Jesus vai dizer para aqueles estava verdadeiramente está se cumprindo. A minha pessoa está se cumprindo na face da terra. E segue-se o ministério do Mestre, segue-se o ministério do nosso Cristo. E Jesus, ele realiza obras maravilhosas. Jesus, ele que foi profeta, ele que foi sacerdote do povo. Jesus, ele veio trazer uma mensagem de salvação. Jesus, ele veio trazer uma mensagem de cura interior, de cura para a alma, de cura física. E quando nós caminhamos para o capítulo que lemos, já está se fazendo um certo tempo que Jesus está realizando a sua obra. E no capítulo 26, Jesus anteriormente, no capítulo 24, no capítulo 25, Jesus já descreveu alguns fatores, algumas razões pelas quais seriam os sinais que anteviriam a sua volta, o seu retorno. E os discípulos perguntam-lhe: mestre, quais serão os sinais da sua volta? Quais serão os sinais que antevirão o teu retorno? E Jesus vai dizer: veja, que quando vocês ouvirem falar em guerras, rumores de guerras, pai contra filho, várias doenças espalhadas, uma grande apostasia acontecendo, o amor de muitos por aumentar a iniquidade começará a se esfriar. Então, quando vedes tudo isso acontecendo, então perceberás que a minha volta está próxima. E estes são apenas os sinais do princípio das dores, mas ainda não é o fim. E Jesus começa a transmitir aos discípulos
uma mensagem escatológica acerca do fim dos tempos, acerca de quando ele estivesse próximo de retornar para buscar a igreja. E no capítulo 25, a que nós conhecemos, a parábola das 10 virgens, Jesus também vai falar um pouco acerca de como seria a sua vinda, de como precisaria estar a igreja se preparando ou preparada para a sua vinda, porque Jesus ele faz uma menção acerca de 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas, e Jesus faz uma alusão acerca de tudo isso. Depois Jesus vai explicar que se porventura, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, se prepararia para que o roubo não ocorresse. Assim o Cristo está falando da sua volta, assim o Cristo está falando do seu retorno, que não será anunciado, que não será pronunciado, que não será comunicado. Ou seja, nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Se na verdade esse dia fosse hoje, quantos estariam preparados para esse grande dia? Se fosse hoje, quantos estariam preparados para esse grande evento, que é a volta do nosso Cristo? E o capítulo 26 que nós lemos, aqui nós iremos perceber um momento difícil da vida do nosso Cristo. O capítulo 26 vai marcar uma sequência de acontecimentos que antevieram a Cristo, a sua morte. E no capítulo que nós lemos, o começo dele, nós iremos perceber que reúne-se em conselhos sacerdotes e escribas para decidirem, para começarem a criar um meio pela qual eles iriam tirar a vida do mestre. E eles buscavam ocasião conseguindo executar um projeto na vida de Cristo, que era a sua morte, mas sem saber eles que na verdade eles estavam cada vez mais cumprindo-se um propósito, que este era de Jesus morrer naquela cruz. Que aqui está nessa noite. E Jesus então, diante desse momento que esses homens estão ali realizando e premeditando de que forma aconteceria, eles dizem: não podemos usar a Páscoa, para que não ocorra muitos tumultos. E assim nossos planos possam ser não como queremos. Depois Jesus vai avisar aos discípulos para ir à casa de um homem, a que se chama Simão, para ali realizar uma cerimônia. E essa cerimônia certamente foi a última ceia pela qual o nosso Cristo realizou. E nesta ceia ali, ele fez toda a cerimônia que nós conhecemos. E depois dali Jesus disse que aquele momento que estavam participando daquela ceia seria a última aqui na terra, porque a próxima já seria com ele lá nos ares e certamente na glória com o Pai. E perante também este momento, no capítulo 26, existe o momento da traição. Então o capítulo 26 ele vai narrar de uma forma subsequente grandes acontecimentos
na vida de nosso Cristo, que foi os escribas elaborando de que forma mataria ele, o jantar na casa deste homem, o preço da traição que foi por parte daquele que andava com ele, que estava com ele, mas certamente quando eles reuniram para este momento da Santa Ceia, vós hão de se escandalizar para comigo, porque ferirá o pastor e as ovelhas fugirão como desgarradas. Jesus já estava sabendo tudo o que iria acontecer nos e Jesus começa a falar acerca de tudo o que iria acontecer. Mas vem Pedro e disse: não, Senhor, ainda que todos se escandalizarem, ainda que todos te deixarem, eu nunca te deixarei. Jesus, Pedro, e Lucas vai dizer que quando Judas o trai, Judas abriu brechas para Satanás, e Judas se aparece perante os escribas, e ali, através de 30 moedas, Judas vende a pessoa do nosso Cristo, o preço da traição. 30 moedas foi o valor pela qual Judas o traiu. E certamente, quando Pedro disse que ele não negaria, Pedro disse que ainda que a morte viesse, ele não negaria. Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo 3 vezes cante, tu me negarás. Jesus começa a transmitir a dolorosa situação que estava nos seus próximos passos. E quando nós chegamos aqui no 31, é o momento que Pedro é avisado que ele, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria a Cristo. Então, seguindo este momento, o 36 que nós lemos no Getsemane, aqui nós iremos compreender, aqui nós iremos entender o momento mais difícil que começa a acontecer na vida do nosso Senhor, nosso Deus. Quando Jesus ele chega no Getsemane, quando ele chega neste lugar, a sua alma está abatida, a sua alma está triste, a sua alma está cada vez mais trazendo agonia, trazendo inquietação, porque ele via, sabia o que estava vindo sobre a sua vida. E Jesus ele reúne o pastor Moisés naquele momento, chama aqueles que com ele queriam estar, Pedro, João, os filhos de Zebedeu. E naquele momento Jesus, sabendo a dor que ele ia passar, ele vai: olha, ide comigo ali no monte que eu quero orar comigo. Glória. O nosso Cristo naquele momento ele chama discípulos para ali com ele, intercederem junto com ele, porque a dor que ele iria passar era coisa terrível. Só que certamente quando ele orava, quando ele ia orar, ele estava orando, que ele voltava, os discípulos estavam adormecidos. E Jesus certamente olhava: será que não é possível que pelo menos em 1 hora vocês comigo orem? Sabe quando você está passando por um vale difícil? Aquele momento, pastor Mateus, que as coisas parecem que são tudo de contrário à sua vida, estão tudo de contrário aos seus projetos, e você começa a pedir oração da direita, da esquerda, ciclo de oração, porque você sabe que o que você está passando precisa de um bálsamo sobre a sua vida. E o nosso Cristo está vivendo esse momento porque o que ele ia passar era coisa muito terrível que ele precisaria sofrer. E ele olhar para aquilo ali: será que vocês não conseguem nem sequer 1 hora comigo orar? A Bíblia diz que a agonia que o nosso mestre estava passando era tão grande, era tão tremenda, que a pressão psicológica sobre ele mesmo era tão tremenda, que o mestre começa a suar sangue. O mestre começa a suar gotas de sangue. E sabemos que isso é possível acontecer na vida de uma pessoa, porque sabemos que pela anatomia humana nós temos as artérias que são de maior calibre, nós temos as veias que são de menor calibre, e temos os capilares que também são pequenos vasos de irrigação, e as glândulas
sudoríparas, que são as glândulas que geram o suor do nosso corpo, elas são irrigadas por pequenos capilares, pequenos vasinhos. E se porventura uma pessoa começa a sofrer uma pressão muito grande, uma pressão muito que sufoca o seu psicológico, a sua alma, essa pressão ela começa a expandir de maneira que esses capilares, eles não suportam, eles estouram. E na medida que eles estouram, esse sangue mistura com o suor, e assim essa pessoa começa, ou pode ser possível, ele suar sangue. E Jesus estava passando por este momento tão doloroso, porque ele sabia que o que estava na frente dele era coisa tremenda. E quem sabe, quando Jesus ele bota o seu joelho no chão, ele sabe naquele momento, uma visão se expandia lá na frente. Ele viu uma cruz, e quando ele via que perante aquela cruz o seu sangue seria derramado, que perante aquela cruz ele seria morto, ele seria desprezado, ele seria chicoteado para chegar naquela cruz, então a dor que o nosso mestre estava passando era coisa insuportável. É por isso que ele disse: orai comigo. Quem sabe ele estava dizendo: interceda comigo, para que talvez assim eu receba algo diferente. Mas certamente os discípulos adormeciam, pastor Moisés. Eu entendo, porque na verdade o que Jesus precisava passar era somente ele que precisava passar, porque perante toda essa dor, o gozo que viria era bem maior, e por isso ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia que não seja a minha